Hoje teremos história da música. E o compositor da vez é um muito antigo, gente, lá dos 1600. E é um dos principais compositores do período barroco. E ele tem uma música muito famosa que é o Canon em D, né? Cânone em Ré maior, que você com certeza já ouviu no casamento. Pelo menos nos últimos 400 anos. Então não perca hoje o Tudo sobre Johann Pachelbel. Ai, gente, é tão difícil, né? Eu fiz uma enquete aqui no canal dizendo assim: escolha 3 quadros favoritos deste canal. Testando brinquedo, música de inscrito e tudo sobre, né? E quase 50% sempre vota aqui no Tudo Sobre, né? Um bando de mentirosos. Porque vocês podem ter gostado, né? Do Tudo sobre Beethoven, tudo sobre Paganini ou Tchaikovsky. Mas não significa que vocês gostam do quadro, porque vocês gostaram da história daquele compositor famoso. Porque você nem sabe qual foi o último Tudo Sobre que eu lancei aqui. Você é uma mentirosa. Então, próxima vez vota direito. E se você realmente gosta desse quadro, mostre seu amor por ele dando esse like aí que você é obrigado a dar. E agora vocês podem olhar aí embaixo do vídeo um coraçãozinho. Assim você pode doar um valor, né, valorizando o trabalho aqui do pobre coitado do Franz, que ninguém assiste os vídeos e não dá like. E não deixe de conferir a playlist do Tudo Sobre pra ver se o seu compositor favorito passou por aqui. Checa antes de me cobrar. Então vamos lá. Johann Pachelbel nasceu no ano de 1653. Não sabemos a data exata, porque é muito velho. E faleceu no dia 3 de março de 1706. O pequeno Johann Pachelbel nasceu em Nuremberg, na Alemanha. Sua família era de classe média. O pai dele chamava Johann Pachelbel também e era revendedor de vinhos. E ele era casado com sua segunda esposa já, a Anne Maria, Ana Maria. E ela era mãe do pequeno Pachelbel e de outros muitos irmãos que o Pachelbel teve. Então, durante a infância, o pequeno Pachelbel recebeu educação musical através da igreja, gente, porque estamos falando de 1600, então tudo que era arte, criação do homem, era pra Deus, meu amor. Não adianta, você não ia fazer nada assim por hobby ou porque você acha bonita, porque você tinha que dedicar tudo a Deus. Então, você receber qualquer tipo de educação, aprendizado, tinha que vir da igreja, só. E ele cantava no coro, né, como toda criancinha bonitinha. Tinha aulas de órgão básico ali, de fazer acompanhamento pro coro. Não tinha uma educação musical muito aprimorada, porque ali era só pra Deus. E ele ficou lá nessa igreja de Saint Sebaldus por grande parte da sua infância, né, absorvendo música para Deus. Mas acontece que os diretores musicais dessa igreja, né, os padres provavelmente, todo mundo ali que via o pequenininho Pachelbel cantando, tocando, o órgão, ficaram assim: gente, esse menino tem uma coisa errada com ele. Não é possível que esse menino toca. A gente tem que levar ele para um lugar que, né, ele possa aprender música de uma maneira mais aprofundada, mais acadêmica. Afinal, suas habilidades eram excepcionais. Dava pra ver na mão do menino, ali no teclado do órgão, que tinha uma coisa errada mesmo. Então foi decidido pelos pais e pelo pessoal da igreja que ele tinha que estudar música, estudar mesmo. Daí ingressaram ele numa escola de música, que também era da igreja, mas pelo menos era só escola de música, né? E tinham professores de música mesmo, acadêmicos, que poderiam aprimorar mais ali aquele talento ali do garotinho. E em pouquíssimos meses, gente, o menino já tinha passado todos os professores e alunos no quesito técnica, né, e desenvoltura ali no órgão. E ele assustava por onde passava. E ele era considerado o melhor organista já, com pouquinha idade. E em 1669, ele completou 16 aninhos. E jovem desse jeito, ele conseguiu passar na universidade. Ele passou na Universidade de Altdorf, onde a sua colocação não era nem em primeiro lugar. Ele passou em 0. Tipo assim, ó concurso. Ele era considerado incompetível. Ninguém podia competir com o nível dele. Então ele entrou nessa categoria na universidade com 16 anos. E ao mesmo tempo que ele entrou nessa universidade como aluno, ele também conseguiu um cargo de organista oficial principal ali do prédio de música, onde tinha, né, sempre tem uma igreja dentro de qualquer tipo de instituição, então tinha um órgão. Naquela época, se tinha uma igreja, tinha um órgão. Então ele era aluno e organista oficial aí dessa universidade. Olha que é muito, muito promissor. Era visto então como um gênio. Mas a vida, como sempre, prega peças. O pai do Pachelbel faliu, não estava conseguindo mais vender os seus vinhos, porque eram ruins. E eles faliram a ponto de não poder mandar um dinheirinho pro Pachelbel comer. Então ele não tinha como pagar estadia nem comida para continuar ali estudando na universidade. E olha só, ele tinha só alguns meses que tinha entrado na faculdade. Então ele ficou muito triste, falou: gente, acabei de entrar, eu tava balando. E agora eu não tenho dinheiro para comer e pagar o meu aluguelzinho. Então ele voltou pra casa e ficou 1 ano sem estudar. Que triste!
triste, mas vocês sabem que a vida capota, o mundo gira. Por quê? Porque os professores e diretores da universidade falaram assim: nossa, aquele menino gênio lá do órgão não vai estudar na nossa universidade, vamos bancar o menino. Então ele recebeu uma bolsa integral, não só para estudar lá, pagar a mensalidade, mas também para comer e morar, né, devido à sua genialidade e admiração também de todos os professores envolvidos ali naquela universidade, que queriam que o menino continuasse os estudos. E ele voltou, ele ficou muito feliz. 1671, né, readmitido aí com todas as regalias para estudar, todo mundo começou a perceber algo interessante no Parbel, porque até então sua genialidade técnica no órgão era atribuído a algo paranormal, a Deus, ainda bem que não ao diabo, né, senão ele teria sido queimado, porque naquela época, gente, não existia nem Mozart, não existia Bach, não existia nada. Então praticamente ele foi o primeiro a se destacar aí em virtuosidade, genialidade, em criação e técnica ali no órgão. Ninguém até então tinha feito nada parecido ou desenvolvido tão bem assim no instrumento. Então todos começaram a observar de perto o que ele fazia para tocar e ser esse músico incrível que ele era. Então eles perceberam que não tinha nada de paranormal, porque ele ficava, gente, 12 horas por dia estudando. Ele era extremamente estudioso. Então quando você aí se perguntar por que aquele cara toca muito, por que aquele cara domina tanto aquela área dele, provavelmente porque ele estuda muito. Essa coisa de talento a gente usa para explicar nossas próprias frustrações, que a gente não tem essa disciplina, porque a gente não estuda esse tanto que ele estudava. Então eles perceberam que, nossa, então realmente a gente tem que dedicar a música de uma forma compulsiva, né, para ficar no nível do Parbel. Então vocês veem aí, o compositor Johann Parbel mostrou, né, para os músicos da Alemanha o que era necessário, né, para se transformar em músicos desse calibre. Então ele foi o pioneiro, né, depois veio Bach, Haydn, Clement, todos esses que ficaram muito bons, né, em técnica, porque Parbel era compulsivo em estudar. Não só estudando na faculdade, mas também aulas fora, extracurriculares. Ele procurava professores de fora para dar aula para ele também. Então ele sugava professor e aula onde é que ele fosse. Então ele não tinha lazer nem transar. E ele tinha uma veia de compositor muito aflorada também. Por ter essa técnica muito desenvolvida, a música religiosa limitava bastante o que ele queria mostrar ali nas suas obras. Então, ó, daí pra frente vamos ter revoluções na composição do órgão. E onde era o país, né, que tinha compositores virtuosos no violino, em ópera? Na Itália, né, gente? Ele se inspirava bastante nesses compositores italianos que tinham músicas belíssimas e interessantes e fluidinhas. Então ele passou a compor música não só para Deus. Ele continuou fazendo música pra Deus, porque naquela época ele tinha medo, né? Porque Deus era o mais carrasco, podia castigar o Parbel. Então ele continuou compondo algumas coisas pra Deus, mas ele focou demais na música que a gente considera profana, a música secular, que é aquela música que não é feita pra Deus, que é feita por hobby e beleza da própria arte do instrumento ou da música em si daquele período. Então, música profana era mal vista. Não podia ser tocada, não podia ser falada, mas você podia compor e desenvolver ela, né? Conforme foi passando o tempo, ela foi mais aceita, mas naquela época era um risco, né, compor música assim. Ou seja, você estava profanando Deus, né, você não estava fazendo pra ele. Por que você não estava fazendo pra ele? Pra quem você tá fazendo pro diabo? Se você não tá fazendo pra Deus, você tá fazendo pro diabo, não é isso? É a época do só existe bem e o mal, Deus e diabo, não existe mais nada nessa época, põe isso na sua cabeça. Então o jovem compositor Johann Parbel falou assim: nossa, é muito legal compor música profana, assim eu posso desenvolver e mostrar as minhas habilidades, né? Biscoiteirinho na idade, queria focar aí na composição profana. Passou 3 anos ali estudando na universidade, fazendo músicas bacanas, ele se formou, né? Precisava mais de 3 anos, viu? Mas ele se formou com 3 anos porque ele era prodígio. 3 anos ele já tinha um diplominha aí de formando em música e era considerado um músico formado, acadêmico, parabéns. E agora estamos em meados de 1675, onde o jovem Parbel falou assim: eu preciso ir pra Hollywood. Onde que era Hollywood naquela época? O Hollywood dos músicos alemães daquela época? Viena. Viena era o centro da música, sempre foi, sempre será. Hoje não sei, hoje é Los Angeles, mas lá era, viu? Então era o último patamar, né, que ele podia chegar, conhecer os grandes músicos, trabalhar pra realeza, ter os melhores instrumentos, era lá o babado. E ele conseguiu, chegou em Viena e já foi bem recebido, porque ele já tinha um nome. E assim que ele chegou em Viena, já foi contratado como vice-organista da Catedral de Santo Estevão. Mano, ele tinha apenas 20 aninhos. E até então nenhum outro organista dessa idade tinha sido contratado em nenhum lugar. E era muito influente ser contratado como músico em Viena. Isso foi muito bom pra ele, então ele ficou os próximos 5 anos lá trabalhando como organista dessa catedral, absorvendo as músicas dos outros, né, músicos e compositores
compositores, crescendo cada vez mais como músico e compositor. Um tempo depois, em 1677, Pachelbel decidiu se mudar para outra cidade. Ele foi para Eisenach. Lá ele encontrou emprego de organista judicial. O que significa organista judicial? E por que só órgão? Ele só vai pro lugar pra tocar órgão? Gente, não existia piano, ó, se toca. 1600 o piano não tinha sido inventado. Então é órgão mesmo, ou cravo. Então, você ser um organista judicial é você ser formalmente contratado para ser o organista de alguma família real ou da corte. Então é chique você ser esse tipo de músico. Então ele tava super bem empregado, né? Você trabalhar pra família real e trabalhar pra Deus, que eles eram os mais próximos de Deus, né? Eles tinham sangue de Deus nas veias. Então por isso que a gente considerava eles superiores ao plebeu, porque eles eram deuses, tá? Mas esse emprego com a família real não durou muito tempo, porque esta família faliu. Nossa, todo mundo fale perto do Pachelbel. Mas enfim, não pôde mais trabalhar para essa família. Eles cortaram gastos e a primeira coisa que eles cortavam era o entretenimento musical artístico, né? Então despedia todos os músicos e artistas, priorizavam os seus bens, né? Talvez joias. E ele ficou sem emprego e desesperado, falou: eu preciso escrever para todo mundo que eu conheço para me recomendar, né? Então demorou muito, porque ele era muito bem quisto, né? O gêniozinho do órgão conseguiu uma carta de recomendação para trabalhar numa cidade que se chamava Erfurt, tá? E essa cidade tem órgão, então você já é contratado. Onde tivesse órgão, Pachelbel era contratado. E essa cidade era repleto de Bachs. O que é Bachs? Johann Sebastian Bach, isso mesmo, a família de Bach, parente de Bach, infestou essa cidade. Então tinha Bach tocando órgão por todo lado. Irmão, primo, tio, né? Eles são igual um coelho, eles se reproduziam rapidamente, todos eles tocavam órgão. E Bach nem tinha nascido ainda, mas tinha irmão, tio, primo aí já sendo organista nessa cidade. E ele se turmou bastante com a família Bach. Inclusive, ele deu aula pro irmão mais velho de Bach, morando na casa do irmão mais velho de Bach. Pra você ter uma ideia, essa cidade tinha tanto Bach que todo mundo que tocava órgão lá nessa cidade era chamado de Bach. Ele falou: ah, você é Bach, eu sou Bach. E você? Você é Bach, eu sou rolezeira. Não, eu sou Bach. Você é rolezeira ou Bach? Eu sou Bach. Então, se você tocava órgão, você era considerado Bach, porque todos os Bachs tocavam órgão e tinha Bach, a cidade inteira tinha Bach, reproduzindo igual uma praga. Todo mundo é Bach lá. Inclusive, Pachelbel era considerado Bach, porque ele tocava órgão nessa cidade, então ninguém chamava ele de Pachelbel, chamava ele de Bach. Ele amou ficar nessa cidade, porque ela era muito musical, muito divertida, tinha um monte de órgão e um monte de emprego, né? E ele ficou 12 anos morando nessa cidade. E compôs loucamente. As composições desse período eram extraordinárias. E ele tinha tanto emprego que ele tinha um contrato com uma igreja lá que ele era obrigado a compor uma missa nova a cada domingo. Todo domingo tinha uma composição inédita para tocar na missa. E Bach também seguiu essa linha, né? Naquela época era comum isso. Mas Pachelbel já fazia missas e composições assim, miojo instantâneo, muito antes de Bach. E era uma composição melhor que a outra. Assim ele ficou rico e decidiu comprar o seu primeiro imóvel. Ele comprou uma casa em 1686 e ficava em Soldringshausen. Ele se mudou pra lá com toda a segurança do mundo. E lá também tinha órgão, nessa cidade onde ele comprou a casa dele. Então ele chegou, abalou, toquei órgão, contratado. E ficou tudo estabilizado aí essa época. Então Pachelbel decidiu se casar em 1681, né? Não se sabe o nome dela, não tem muito registro dela. Engravidou ela e ela morreu no parto. O bebê também morreu, então é por isso que a gente não sabe quem é ela. Então foi muito triste. Isso fez ele entrar em depressão, viu? Ele compôs um monte de música fúnebre nessa época, fez umas variações no órgão, uma música muito bonita que se chama Pensamentos Musicais sobre a Morte. São variações no órgão muito medonhas, Profanas. Depois que a depressão passou, meses e meses depois, ele decidiu se casar de novo com uma tal de Judith. E essa deu muito certo, porque eles tiveram 5 filhos e todos os 5 filhos sobreviveram e ficaram ótimos, cresceram, tiveram empregos, todo mundo feliz. O que era bem raro naquela época, viu? Todos os filhos sobreviverem. Gente, para tudo! Pachelbel está prestes a conhecer Bach, o original, né? Johann Sebastian Bach, o grande Johann Sebastian Bach. A ocasião foi o seguinte: ele foi convidado para um casamento que ficava naquela cidade que era cheio de Bach, lá de coelho de Bach. E ele foi nesse casamento tocar e blá blá blá. E ele conheceu o pequenininho Bach. Bach só tinha 9 aninhos. Todo mundo falando, sabe esse menino aqui? Ele vai ser um novo gênio, base, ele toca pra caramba. Ele é tipo um espermatozoide, já toca pra caramba. Aí ele falou: nossa, então foi ali que Pachelbel olhou o pequeno Bach e mal sabia ele que Bach seria o pai da música. Após isso,
Pachelbel viveu relativamente bem, não aconteceu nada, ele estava feliz e já tinha feito seu nome. Professor, pai, compositor renomado, tinha feito a Canon em Ré maior e foi um sucesso estrondoso, porque tipo, é muito linda mesmo, é melodia incrível e foi usada em vários eventos também naquela época. Continuou morando na sua casa própria o resto da sua vida. E um belo dia, em março de 1706, ele morreu. E ninguém sabe a causa, não tem muita informação sobre a morte de Pachelbel, tá, gente? Mas o que a gente sabe é que naquela época os velórios duravam 7 dias. Porque tinham vários rituais e e as pessoas demoravam pra chegar também, né? Pra ver o morto, né? Viajavam de carruagem dias pra poder ver o despedido ente querido. Eis aqui a tumba. Essa tumba aqui está no cemitério de St. Roches, em Nuremberg, onde ele viveu a maior parte da vida dele. Bom, agora vamos a algumas curiosidades sobre Johann Pachelbel. Sim, Pachelbel deu aulas de órgão, teoria musical e muito mais pro irmão de Bach. E o irmão de Bach passou tudo isso para Bach. Então o que a gente sabe é que muito do que Bach sabia tinha vindo de Pachelbel. Olha que interessante. Para você que se pergunta o que é canon em D, né? É cânone. Cânone é um tipo de música polifônica em que as vozes, né? As vozes seriam as melodias que entram, elas vão imitando umas às outras em atraso, né? Ou invertida, elas entram e depois entra uma, e depois entra uma, e depois entra uma. Enquanto a primeira melodia que apareceu, ela continua o seu caminho até o fim. Então os outros instrumentos começam a imitar essa melodia que apareceu no começo e ficar aí misturado, atrasado, e todo mundo segue seu caminho. E de alguma forma encaixa perfeitamente essa harmonia, por isso que fica tão lindo. Tem que entender bastante de harmonia para fazer um canon decente. Tá? Muita polifonia e muita inteligência para sincronizar e desencontrar aí a melodia que já tinha entrado e as outras estão muito atrasadas. Canon em D é a música mais tocada nos casamentos depois da marcha nupcial, claro, mas é a música que mais tem arranjos na história, tem arranjo de tudo que você imaginar, velocidade diferente, tom diferente. A gente ouve esse canon em D em tudo quanto é versão, até berimbau você consegue achar na internet. E eu tenho certeza que você não ouviu o original, porque o original é bem diferente do que a gente costuma ouvir, bem maior inclusive. Só que fizeram versões aí para eventos, para ficar encaixadinho no evento, para sincronizar com os padrinhos entrando. Vai saber, mudaram bastante o canon em D, a original é bem diferente. Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do Tudo Sobre Pachelbel e digita aí nos comentários qual o próximo compositor aqui do Tudo Sobre. É isso, né? Beijo do Franz.